Por que é tão difícil contratar profissionais de tecnologia, principalmente programadores? Hoje eu vou falar a respeito desse assunto e principalmente como os recrutadores estão fazendo errado. Meu nome é John Calistro. Nesse canal eu ensino empreendedores a entender a parte técnica das startups e também falo sobre assuntos relacionados à tecnologia. Quem é profissional de tecnologia sabe, é sempre desgastante falar com recrutadores, porque eles nunca sabem o que estão falando, te fazem perguntas que não têm nada a ver e isso acaba fazendo com que você pense que a empresa não faz ideia do que é tecnologia e trabalhar lá vai ser uma droga. Muitas empresas estão melhorando esse processo. Estão fazendo uma primeira entrevista com o recrutador, onde eles analisam soft skills, algumas coisas assim, e depois marcam uma segunda entrevista com um pessoal mais técnico, onde aí sim você vai conversar a respeito de algoritmos e de hard skill. Eu acho isso válido, conversar sobre os dois tipos de skills necessários para o profissional de hoje. Mas não ficar somente na mão do recrutador que não sabe o que é uma função, o que é uma variável. Você precisa conversar com alguém técnico, sempre. Indo além nessa parte de entrevistas, uma coisa que eu também acho horrível e algumas vezes até ridículo é falar para o profissional fazer um projeto, por exemplo, algo assim, colocar no GitHub para ver os skills desse profissional. Bom, primeiro, o GitHub, para quem está no mercado realmente, para quem é profissional, desenvolvedor, primeira coisa, você tem que ter um GitHub onde você coloca alguns pet projects e ali você coloca seu código. O recrutador, as empresas, elas não precisam te falar para criar alguma coisa do zero. Elas podem entrar ali e simplesmente verificar o que você está fazendo e como você faz. E o porquê que eu acho isso mais ridículo ainda e sem sentido algum? Porque quem é de tecnologia, quem é desenvolvedor, quem é programador sabe. Cada projeto é algo novo. Você tem que aprender coisas novas em cada projeto. Você tem que solucionar problemas novos que você nunca solucionou antes dentro dos projetos. E não é fazer um fubar ou algo assim numa entrevista que vai mostrar que você tem cérebro, que você sabe pensar, que você sabe solucionar problemas. Você sabe solucionar um fubar, que todo mundo sabe que cai nas entrevistas, todo mundo sabe que de repente você tem que fazer alguma coisa, uma chamada de API, algo assim. Cara, isso não mostra absolutamente nada. O que mostra sim se você é um bom profissional, se você vai solucionar problemas, se você tem mente criativa, é uma conversa com outro profissional de tecnologia. Quantas vezes a gente em eventos, em webinars, webinars não, desculpa, eu tô com isso na cabeça agora por causa da pandemia, mas quantas vezes em meetups, em conferências, você para conversar com alguma pessoa e você começa a conversar com ela e fala: esse cara eu gostaria de ter no meu time. Ele sabe do que ele está falando porque ele está solucionando problemas. De repente a gente sai de uma palestra qualquer, de um assunto qualquer, a gente inicia um assunto qualquer e já começa a dar soluções, a pensar em possibilidades, em encaixar ferramentas e produtividade em cima do assunto. Esse é o profissional que você quer com você, esse é o cara que você quer contratar. E aí volta um pouquinho. Então, por que é tão difícil contratar? Bom, primeiro, eu tenho visto muito, e o Pokémon, ele faz uma sketch muito legal a respeito disso, que é, eu nem sei se sketch é o nome certo, Pokémon, me desculpa se eu falei errado, mas ele fala a respeito, numa das palestras dele, e se vocês não conhecem o Pokémon BR, procurem Pokémon BR, Pokémon mesmo, MAOBR.
Pokémon ele falha, ele até mostra algumas dessas vagas, né? Do que pedem nas vagas. Cara, é ridículo. Pede algumas coisas que não tem nada a ver, ou fazer uma lista enorme de tudo quanto é termo técnico que a pessoa conhece, de tudo quanto é linguagem que ela conhece, e não vai existir ninguém que cubra tudo isso. Eu vou falar um exemplo bem rápido agora, que é o seguinte. Vamos supor que você está procurando um desenvolvedor, tá? De uma linguagem X, que é a linguagem que você usa dentro da sua empresa. Mas está difícil de encontrar esse cara da linguagem X. De repente, a linguagem X, eu não vou citar nomes aqui de linguagem para não criar fluido, mas o que acontece? Tem linguagens que é difícil você encontrar desenvolvedores. Tá? Veja um banco roxinho aí da vida que está usando umas linguagens que não é todo mundo que programa. Então, o que você faz? Você pega um desenvolvedor de outra linguagem qualquer, mas que é bom, que sabe como solucionar problemas, que tem uma fundação ótima, tá? Que entende realmente de programação, traz ele para o time e ensina ele a linguagem nova. Ele aprende rapidamente. Eu estava lendo ontem uns tweets do Lucas Santos, também excelente. Recomendo que sigam ele. Ele é MVP da Microsoft agora, ele está trabalhando, quer dizer, ele nem é mais MVP da Microsoft agora, ele é evangelista na Microsoft, né? Ele está trabalhando na Microsoft. E eu estava lendo um tweet dele e ele estava falando o seguinte: o tempo dele de aprender linguagens novas agora, ele estava falando de uma linguagem específica, se não me engano foi de Node. Ele falou que ele, em semanas, ele já estava entendendo muito bem a linguagem e escrevendo códigos muito bons da linguagem. Em semanas. Antes, ele falou que ele demorava em torno de 3 meses para chegar no mesmo nível. E por que isso? Experiência. Quando você vai passando por muitas linguagens, você vai aprendendo muitas coisas. E aí a sua curva de aprendizagem começa a ficar menor. Então, empresas que vão contratar, pensem nisso. O profissional, ele não precisa saber, por exemplo, a nuvem do Google, se ele sabe trabalhar com a nuvem da Amazon ou a nuvem da Microsoft. Os conceitos são bem parecidos. Claro, são diferentes, você vai ter que aprender algumas coisas novas, tal, mas todas têm Kubernetes, todas têm o modo de criar os servidores, enfim, eu estou tentando ser o mais genérico e falar com as palavras menos técnicas possíveis para que todo mundo possa, principalmente o pessoal de RH, assistir esse vídeo, o pessoal de recrutamento assistir esse vídeo e entender mais ou menos o que eu estou falando. Aquela procura do profissional de TI, que a gente tem a velha piada da vaga de TI que pede que o cara saiba fazer tudo, né? Que eu acabei de falar agora há pouco, que o Pokémon até fala muito sobre isso. Existe uma piada muito antiga que é: se motorista de ônibus fosse contratado como um desenvolvedor, iriam pedir para ele um diploma de engenharia mecânica e elétrica, tá? Para ele dirigir um ônibus. Porque é o que pedem para o cara de TI. É o que pedem para o desenvolvedor. Tá? Eles querem que o desenvolvedor faça front-end, back-end, que suba máquinas, que, enfim, que atenda cliente, que faça tudo. É impossível você achar um profissional assim. Porque quem faz tudo não faz nada, não é especialista em nada, não consegue entregar nada. Multitasking é uma palavra bonitinha para falar alguém que faz um monte de coisa ao mesmo tempo mal feito. Então fica aqui a dica. Quando for fazer contratação, recrutadores, trabalhem no soft skill
e deixa o hard skill para profissionais de tecnologia realmente, para os pares analisarem essa parte mais técnica, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um joinha, se não gostaram, deixa um não gostei. Gostaria muito de ouvir a opinião de vocês sobre esse assunto, deixa aqui no comentário. E se gostaram realmente, assina o canal. Clica ali na sinetinha que vocês vão receber notificação dos próximos vídeos. Vejo vocês no próximo vídeo.